Olá, graça e paz, tudo bem? Quero primeiro pedir perdão a você. Nós não conseguimos hoje transmitir, a nossa internet estava horrível, mas nós já estamos providenciando para que tudo se normalize terça-feira que vem. Que você tenha um pouco de compaixão, tenha misericórdia de nós. E eu estava falando sobre obediência e ansiedade, não é isso? Então você assistiu até 30 e poucos minutos e eu quero continuar aqui, tá bom? Obrigado por você estar nos acompanhando. E acredito eu que Deus vai continuar falando com você, tá bom? Eu ia fazer uma live no meu Face, mas eu achei desnecessário. Aqui eu vou direto ao ponto, para um público-alvo, que é você, tendo aquilo que Deus colocou no meu coração, tá bom? O texto que nós lemos lá foi Lucas 12, 22, que diz assim: é, E ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis, ou nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestiário. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, ele, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vós sois vós mais valioso do que as aves? E qual de vós poderá, com o seu cuidado, acrescentar um côvado da sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer isso, as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Considerai os lírios dos campos, como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, que sois, ó vós de pequena fé. Esse foi o texto que lemos e eu quero continuar aqui. Então, o problema nosso diante de tudo isso que estamos vivendo, é a ansiedade. A ansiedade, de alguma forma, ela está diante de nós a todo momento. Queremos produzir, queremos fazer, queremos ir trabalhar, queremos ganhar. Isso vem gerando em nós uma expectativa em fazer. Mas eu quero chamar a sua atenção, voltar, que Jesus, ele, ele diz algo assim interessante. Ele diz aos seus discípulos: olha, eu vos advirto. Foi onde eu parei. Advertência é algo assim. Toda vez que você olhar em um lugar e você vê advertência, você olhar, ver alguma restrição, perigo, cuidado, não ultrapasse, não deixe de dar atenção a essa advertência. Porque se você não der, se você não observar essa advertência, vai vir um problema. Então Jesus diz assim: eu vos advirto, chamo a sua atenção para aquilo que eu vou dizer agora. Não andeis ansioso. Pastor, o que o senhor está nos pedindo é algo difícil. Eu sei. Você não sabe a ansiedade que me deu por não ter dado certo o nosso culto online hoje. Você não sabe que isso acabou quase mexendo comigo, quase que eu não consigo fazer esse vídeo para você. Por quê? Porque eu e você somos seres humanos, só que nós precisamos tratar isso em nós. Nós precisamos ser perseverante naquilo que Jesus nos ensina. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz que os frutos do Espírito vivem conosco. É do Espírito. São os frutos no coletivo, mas é do Espírito. E esse Espírito habita entre eu e você. Se eu tenho falta, se eu tenho ansiedade, aonde eu busco o meu refúgio? Aonde eu busco solução? No Espírito de Deus. Então, tudo isso tem sido difícil, né? O nosso enclausuramento, o nosso confinamento, a vida parou, né? E isso é ruim, mas Jesus diz assim: eu vos advirto, eu digo a vocês que não andeis ansiosos.
por coisa alguma. Existe uma fala aí, eu até entendo a fala, diz assim, o que vamos comer? Vamos morrer de vírus ou morrer de fome? É uma preocupação natural de todo homem responsável, de toda mulher, de uma sociedade responsável. Agora eu e você, que conhecemos a Cristo, essa frase ela tem que ter algo diferente. É verdade, o que eu vou te falar para você agora, a ideia é chamar a sua atenção para isso. Se Deus cuida de mim, se eu sou filho de Deus, se eu sou chamado de Deus, eu tenho que entender que eu preciso crer. E é difícil, né? O que você vai comer, não é? O que você vai vestir, não é difícil? Mas eu quero dizer que o Senhor nos trouxe essa palavra nessa semana, neste dia, para nós pensarmos sobre isso. Ele nos adverte. Por que adverte? Porque se nós não obedecemos, alguns problemas poderão acontecer conosco. Você já ouviu dizer, a medicina dizer que a ansiedade promove, causa um monte de males? A ansiedade provoca estresse, pensamentos, problemas psíquicos, tristeza, problema de comer demais ou não comer. Então, a ansiedade produz um monte de problemas em mim e você. E Jesus está dizendo isso para eles. Não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, acontecerá com vocês isso. Mas você pode dizer, pastor, nós não somos filhos de Deus, nós não somos lavados e remidos com o sangue de Jesus, não há maldição nenhuma. É verdade, somos sim. Agora, Deus não quebra suas leis, Deus não quebra seus princípios. Deus nos disse que o homem semear, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Não é isso? Por que Deus, você está querendo que Deus burle a lei dele? Porque simplesmente eu sou filho dele, por eu ser filho, eu preciso segui-la, as suas orientações. Então eu sei que é difícil para você, é difícil para mim, mas nós precisamos afastar do meu coração, do seu coração, do nosso coração essa ansiedade. Isso vai te causar mal. Isso vai causar em você problemas. E Jesus diz que não quer. E ele cita exemplos. Ele usa a natureza, ele usa os animais. Ele diz assim, vocês não percebem a vida? Considerai-vos os corvos, que não semeiam nem colhem, nem tem despensa, nem ajuntam, nem tem celeiros, e Deus alimenta. Aí ele pergunta, vocês não são mais valiosos do que as aves do céu? Você acredita que isso é mais valioso? Eu quero mexer com a sua fé essa noite. Você acredita que você é mais valioso do que uma ave? Você acredita mesmo? Pois é, você é. Eu sou. Isso não vai abrir mão da minha responsabilidade como trabalhador, como alguém que quer suprir a necessidade da minha família. Não vai. Mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se eu acredito nesse texto, que eu não devo ficar ansioso. Eu vou para uma outra fala. Eu preciso obedecer. Obedecer. É aí que mora o maior milagre, a maior bênção de todo ser humano, na obediência. E o Espírito Santo vai te dar capacidade para você segurar a onda, deixar a ansiedade de lado, respirar, analisar. A ansiedade causa outro problema. Ela faz você tomar decisões, pré-julgar, faz você ter pré-conceitos de algo, de alguém, de uma situação. A ansiedade faz você comer cru, sabe? Fora do tempo. Então ele diz assim, não se preocupe, não andeis. Eu cuido das aves.
Aí ele diz assim: eu cuido dos lírios também, as ervas. Ele diz assim, ó, Jesus fala assim, lembra de Salomão? A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio e um dos homens mais ricos. Pensa como esse homem se vestia, irmãos. Era coisa de louco, era coisa assim maravilhosa. E a Bíblia diz que Jesus está dizendo assim, ó, nem Salomão, com toda a sua grana, com todos os seus recursos, com toda a seda, com todo o linho, não se vestiu como os lírios. Aí diz assim, ó, se eu cuido do lírio assim, que é erva, tá no campo um dia, no outro dia tá lançado ao fogo, imagine de você. Outra vez eu te pergunto, você crê nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Eu tenho acreditado, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo esse tempo para colocarmos a nossa fé em ação. É a nossa fé em ação. Aquilo que acreditamos, colocar em prática. E os tempos são esses, de colocar em prática, porque você vai viver pela fé. Você viverá por aquilo que você acredita. E ele diz assim, para nós concluirmos, você acha que com toda a sua ansiedade, com todo o seu preocupação, você consegue acrescentar um côvado, uma medida, alguma na sua vida, ou tirar? Você acha que com a sua preocupação você consegue mudar aquilo que Deus já determinou? Não. Então, ele diz também, ele diz algo então interessante. Então, se Deus assim veste a erva do campo, e de manhã e à tarde é lançada no fogo, imagine vós. Ou seja, o texto está falando que Deus cuida de mim e de você. Basta eu deixar a ansiedade de lado. Basta eu acreditar e principalmente obedecer. É simples. Eu não vejo o evangelho, irmãos. Eu não vejo o evangelho. Eu não vejo o evangelho difícil de ser praticado. Eu vejo nós com dificuldade de praticar o evangelho. O evangelho é simples. Obediência, fé, crer e saber que eu e você vamos viver pela fé. Em tempos difíceis, em tempos de isolamento, em tempos de ficar em casa, por que não colocar a nossa fé em ação? Crer no que ele falou. Hoje foi um dia lindo. Hoje vários líderes jejuaram pela nação, sabe? Hoje irmãos da igreja jejuaram, pessoas, porque queremos algo diferente. Eu tenho crido que a partir de agora, a partir desse tempo, essas pessoas viverão pela fé. Não nos vai faltar. Nós seremos vestidos como o lírio do campo. Nós se alimentaremos como Deus alimenta as aves. Deus fará isso. Nós teremos total dependência de Deus. A força não será mais o nosso braço. Olha o que aconteceu, irmão. As empresas pararam. As coisas urgentes, as coisas primordiais fecharam-se, acabaram-se, porque Deus assim quis. Aquele homem que vivia 24 horas trabalhando, ele teve que parar. O ritmo acelerado da sociedade parou, porque Deus está no controle e Deus quer me levar e levar você a entender isso. Para que essa ansiedade? Para que esse desespero? Não conseguirá fazer nada. Nada você vai acrescentar ou tirar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ore por nós, ore pela igreja, ore pelas finanças da igreja, ore pelos pastores da igreja, pelos membros da igreja. E em nome de Jesus, não deixe de ler a Bíblia, orar, buscar ao Senhor, ligar por irmãos, está precisando de alguma coisa. Essa semana a gente já fez algumas coisas